Eu sou o Vlad Oliver. Eu queria falar um pouquinho mais sobre texto no Blender, embora a gente esteja no cinema 4D R19 aqui, ok? E eu queria mostrar para vocês dois tipos de acabamento, que é o seguinte. Há algum tempo atrás, uma comunidade aí da internet pintou a dúvida de como seriam feitos esse tipo de brilho e reflexo, que em última análise ele tem uma característica um pouco diferente da extrusão normal, ok? Por que isso acontece? Veja, eu vou dar um render view, eu não estou com render Octane, eu estou com render normal, ok? E o que acontece? Acontece que você tem, devido ao tipo de normal com que você tem na distribuição da malha, você tem aqui um reflexo muito duro, ok? Muito reto e muito duro. E aqui você tem um reflexo um pouco mais orgânico. E esse reflexo um pouco mais orgânico é mais interessante para algumas coisas, alguns textos publicitários, etc. Bom, lançou-se na época na comunidade a dúvida, eu até fiquei na época de estudar um pouco isso, estudar essas possibilidades, mas um tutorial muito interessante do nosso amigo Juliano Carneiro, chamado Reflexos Avançados em Malha Poligonal, ele desvendou o segredo. Não é nem muito segredo aqui, ele explicou como é que funciona e eu não pretendo dar spoiler no vídeo dele. Essa é a verdade. O vídeo dele explica muito bem como é que se faz, ok? E o que eu fiz aqui é exatamente o que ele fez, ou seja, eu reconstruí o objeto, reconstruí esse objeto aqui. Esse objeto aqui, ele é um texto que eu coloquei uma extrusão, nessa extrusão eu coloquei um fillet cap, ou seja, eu coloquei um bevel arredondado aqui para ver o que acontecia. O resultado, né, é um arredondamento duro, um arredondamento meio mecânico aqui. E aqui não, aqui ele constrói o objeto, Display Grow Shade Line, através de malha, ok? E o grande barato aqui é que o fato da malha ser contínua, ok? Ela torna o reflexo um tanto mais orgânico, porque você tem um bevel que não é duro, como é o caso aqui. Vejam, aqui estou mostrando para vocês, mesmo você fazendo uma divisão do texto, extrude, aqui no extrude, aqui embaixo, em quadrangles, quando eu chego no final da base aqui, ele estraga os meus quadrangles aqui, ok? Então, para cá eu não consigo levar essa malha. E o que acontece também? O caps, o fillet caps, etc., eles são três objetos separados, que você vai ter grande dificuldade em somá-los. Ou seja, nada vai funcionar, ok? Então, nós vamos ter problemas para conseguir o resultado que boa parte da comunidade espera, que é uma letrinha um pouco mais arredondada, etc. Mas, como vocês estão vendo, isso aqui é um training de Blender e não de Cinema 4D. O Cinema 4D, nosso amigo Juliano Carneiro já deu as dicas, já explicou como é que faz isso. E agora, se eu levar para o Blender, qual é o resultado? Bom, render image, aqui está o objeto que eu levei única e exclusivamente para o Blender. Isso aqui é um FBX, ok? Eu levei o conjunto inteiro para o Blender. Vamos dar um layout aqui. Eu estou muito provavelmente eu esteja na câmera, mas vejam, é isso aqui. Ou seja, eu tenho a luz, eu tenho a câmera, eu tenho o meu anteparo branco que gera, ele é emission, ok? Se eu vier aqui, onde está ele? Em Edit Mode é fogo, né? Emission, ele é um emission, eu coloquei até 50.000 de strength, eu diminuí o strength do objeto porque não estava precisando disso, ok? Onde eu estou? Se eu não me engano, 0. Bom, o 0 vai me dar render image, vai me dar esse resultado aqui. Aí vocês perguntarão, pô, isso aqui está certo, tá, não sei. Isso aqui deixa bem visível a diferença, veja, a diferença angular aqui do limite e daqui, como é mais sutil, ok? O tipo de reflexo que você tem aqui. Bom, agora, isso depende intestinamente
Vejam, esse emission é esse objeto aqui, este material é o material Principal BSDF, um metálico bem alto, um specular bem baixo. O que acontece se eu aumentar profundamente o specular? Acontece um branco mais visível. Eu não estou vendo pelo seguinte, porque eu tenho um pequeno roughness aqui. Vamos dar um roughness de 0. E a gente vai voltar à mesma condição que a gente tinha no aqui, ok? Exceto que está mais visível para o... Aqui está mais visível isso, o reflexo, ok? O reflexo está mais intenso, uma vez que... Opa, cadê? Não vamos fazer confusão. Uma vez que o espécula está altíssimo. Se eu diminuo o espécula, eu também diminuo a incidência. Ok? Mas um pouco diferente, não sei se o emission, isso eu não sei exatamente dizer para vocês. Vocês vejam que aqui a incidência, mesmo você retirando um pouco da incidência aqui, você leva para a cor de base. Aqui não é o que está acontecendo no Blender. No Blender você tem um pouco mais, uma cor um pouco mais pink, ok? O que demonstra aqui que o reflexo se comporta de uma maneira um pouco diferente. Bom, o que eu queria mostrar para vocês basicamente é isso. Se vocês quiserem, mas eu não sei como é que faz isso aqui. Cara, assista o vídeo do Juliano Carneiro, Cinema, ponto 147 do Arte do Saber dele lá, Cinema 4D Tutorial, Reflexos Avançados em Malha Poligonal. Assistam, é muito bom, eu sempre recomendo o nosso amigo Juliano Carneiro, porque os tutoriais dele são muito bons, ok? E vocês vão entender exatamente como ele faz e o processo que eu estou tentando explicar aqui é por quê. Por que essas duas coisas são diferentes? Porque a estrutura de malha é diferente. Esta malha é mais contínua que esta. Ok? Então, inclusive, se você tentar dar nesta malha aqui, você tentar fazer o FFD, que é o modificador FFD, que é o responsável pela angulação da malha, veja, eu fiz um teste, inclusive, fazendo o seguinte, tirando esse FFD e colocando aqui no material, colocando no normal aqui um degradê, ok? Eu acreditava que é possível você fazer essa mesma distorção. Veja, o que ele está querendo quando ele faz essa distorção aqui? Ele está querendo organizar as normais. As normais vão de um pouco mais anguladas aqui, ela só está frontal aqui, nessa área. E aqui ela vai em ângulo até ela chegar aqui no cantinho e ela muda para o lado de cima, muda para o lado de fora, etc, etc. Então, este bojo aqui, você poderia conseguir com o N reto e simplesmente ajustando as normais através de um mapa de normal que empurra as normais para fora, ok? Existiria essa possibilidade, mas o resultado não é bom. O resultado não fica como esse, e este aqui é o melhor resultado realmente, é o resultado que você tem criando um subdivision para a malha, para amaciar a malha, etc, etc. Bom, de volta aqui, coisas que podem acontecer. Render image, a gente está com a imagem, o reflexo, como vocês podem ver, funciona do mesmo jeito, ok? Fica duro aqui no bevel comum e fica macio no subdivision, na malha recriada, ok? E algumas coisas a gente pode fazer. Bom, o specular eu expliquei o que funciona. O roughness, a gente cria um pequeno roughness, vocês vão ver que o roughness gera este tipo de glow, de passagem entre o reflexo que é mais duro, ok? E a passagem entre a parte reflexiva e a parte que só responde à cor. Se eu aumentar bastante o meu roughness, eu tenho um degradê bem suave aqui, ok? E isto vai tornando a letra um tanto mais plástica, ok? Vejam que isso mostra bastante o resultado do acabamento aqui. Então, uma sugestão que eu daria, mais uma vez, como eu explico para vocês que essas grandezas elas são exponenciais, então fica tudo no cantinho, ok? Para você ter uma boa
um bom ajuste do teu objeto aqui, fica tudo bem no cantinho, ok? Bom, aqui vou dar um aqui assim, vamos ver em outra condição, render image, o que acontece. Bom, como vocês podem ver, eu acho que isso aqui explica bastante bem o problema aqui da malha, do mesh um tanto abaulado aqui, para você ter esse tipo de acabamento laqueado. É meio laca isso aqui, ok? É o acabamento que você dá quando você tem muitas mãos de tinta ou uma tinta muito espessa sobre o teu objeto e ela cria arredondamentos, ok? Que são diferentes desses cantos aqui que são absolutamente retos. Muito bem, eu acho que isso explica mais ou menos aqui o que a gente tem, ok? E volto a insistir, se vocês quiserem entender, acessem o vídeo do nosso amigo Juliano Carneiro, que vocês vão entender como que ele modela essas letras para você obter esse resultado. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.